Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 69ª sessão ordinária, em 12 de setembro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Laura Carneiro, segundo suplente, e Paulo Messina, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos vereadores Paulo Pinheiro, Jefferson Moura, Márcio Garcia, Tânia Bastos, Eliomar Coelho, César Maia, Renato Cinco, Paulo Messina, Leonel Brizola Neto, Edson Zanata, Rosa Fernandes e Dr. Eduardo Moura, 12, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h38. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje, 17 de setembro, cumprem 65 anos do assassinato do conde sueco Folke Bernadotte, em 17 de setembro de 1948, por uma milícia radical sionista em Jerusalém Oeste. Folke Bernadotte foi um diplomata sueco, família real, conhecido pela negociação da libertação de 31 mil prisioneiros de campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo 423 judeus dinamarqueses do Theresienstadt, que era um bunker, onde ficavam de passagem, enfim, judeus em geral da direção das comunidades judaicas, que foram libertados em 14 de abril de 1945. Conde Bernadotte, indicado pelas Nações Unidas como mediador desde 48 entre os países árabes e o Estado de Israel, que havia sido criado 4 meses antes, em maio de 1948, foi assassinado em 17 de setembro de 48, em Jerusalém Oeste, por uma milícia radical sionista. Em fevereiro de 45, Bernadotte, sobrinho do rei Gustavo V, havia conseguido libertar 30 mil judeus dos campos de concentração alemães. Conde Bernadotte era um diplomata sueco fluente em 6 idiomas, que ganhou reconhecimento internacional mediante seu trabalho como chefe da Cruz Vermelha Sueca durante a Segunda Guerra Mundial. Em 20 de maio de 48, foi nomeado mediador pela Assembleia Geral da ONU, imediatamente se viu diante da volátil situação no Oriente Médio. O duradouro conflito entre árabes e judeus na Palestina se acirrou após a resolução das Nações Unidas de 29 de novembro de 47, estabelecendo a partilha da Palestina. Quando Israel declarou sua independência em 14 de maio de 48, 5 exércitos árabes entraram em Israel. Bernadotte preparou um relatório para as Nações Unidas, um relatório crítico em relação à ação das milícias sionistas de expansão da área que tinha sido designada para o Estado de Israel. Quem quer conhecer uma versão
árabe, acadêmica, desse processo todo, que começa no terço final do século XIX, há um documentário da televisão Al Jazeera, um documentário longo, é um documentário em 4 partes, um documentário de mais ou menos 5 horas, chamado Al-Qabica, que é o nome dado ao processo de fuga dos palestinos daquelas suas comunidades. O conde Bernadotte é assassinado para que não apresente oficialmente o relatório, descrevendo o que estava acontecendo naquele momento na Palestina. 65 anos depois, é importante fazer memória da importância desse grande diplomata sueco e do primeiro grande esforço que foi feito por ele para a conciliação de árabes e de judeus. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal tem uma sessão importante a respeito do que foi chamado mensalão. Hoje, por coincidência, na imprensa, o ministro Gilberto Carvalho, que é o ministro que representa o presidente Lula pessoalmente no Ministério, ele mais uma vez insiste na tese de o que havia acontecido, o que aconteceu no mensalão, foi o clássico, tradicional, Caixa 2. Não é assim. Depois da CPI dos Correios, que foi em 2005, alguns dos parlamentares que participaram desse esquema como receptores de recursos se dispuseram a informar como funcionava o esquema e pediram que isso não fosse informado até anos depois, 10 anos depois. Bem, eu ontem no ex-blog abri com uma nota em que, de uma maneira resumida, eu procuro lembrar como funcionava esse esquema. Lendo. Mas, afinal, o que foi o mensalão que está sendo julgado pelo STF? O termo mensalão foi criado há muitos anos em algumas assembleias legislativas e câmaras municipais de grandes cidades. Setores empresariais de interesse continuado em nível local enviavam mensalmente uma ajuda de custo a parlamentares de forma a ter garantia que nenhum projeto de lei que ferisse seus interesses tramitasse. Isso nada tem a ver com o mensalão que o STF está julgando. 2. A expressão mensalão, usada pelo deputado que denunciou o novo esquema em 2005, passou a caracterizar o uso de dinheiro para garantir o voto ou não voto de parlamentares. As novidades foram: a iniciativa ser do Poder Executivo; B, esse novo método ocorrer em nível federal; e C, ter um método circular continuado que criou a percepção de irrigação de recursos para parlamentares e partidos como crime perfeito. Era a sensação que se teve em função disso. 3. Passada a CPI dos Correios, políticos envolvidos foram ouvidos sem gravação e com o compromisso de pelo menos 10 anos de carência, aspas, para se usar em livros que viessem a tratar da questão. Esse novo método teve origem em Minas Gerais, por uma agência de propaganda que era contratada para eleições. Funcionou bem, aparentemente sem deixar marcas, o que entusiasmou um ex-deputado mineiro da alta direção do PT a levar o método para o PT nacional. Virgílio, disse bem. 4. O que se julga agora, e que se usa a expressão mensalão, é um método que empresas, em vez de doarem diretamente por Caixa 2, ou mesmo por dentro,
as campanhas, partidos e políticos contratam serviços, entre aspas, dessa agência de publicidade. Essa entrega às empresas o material comprovante do trabalho, entre aspas, realizado e recibos, e fica com a comissão da agência, digamos, 10%. 5. Os 90% restantes são entregues na boca do caixa de um banco com a identificação do beneficiado e recibo, a partir de uma lista definida centralmente. A irrigação ia muito bem e, por isso, foi incrementada por necessidades de curto prazo através de empréstimos bancários ao partido, empréstimos que eram rolados e nunca pagos. No caso do pagamento dos empréstimos, foi realizado no início de 2013 ao PT, quase 9 anos depois. 6. Tudo parecia ir muito bem quando o esquema foi denunciado por aquele ex-deputado. Nesse momento, surgiram os vazamentos sobre boca do caixa. Que banco? Como? Quem sacava recebia um comprovante do dia e valor que sacaria, em geral, na agência do banco em Brasília. As ordens de pagamento, aspas, vinham de um escritório central, supostamente localizado no Palácio do Planalto, o que dava garantia tríplice de lealdade, de origem e de ocultamento. 7. O esquema furou por esquecerem o método das partidas dobradas, ou seja, o método veneziano, el modo de Veneggia, descrito pela primeira vez por Luca Pacioli, no livro Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzione e Proportionality, em 1494. Os recursos recebidos tinham origem legal. A agência de publicidade como intermediário. O político recebia na agência bancária, mostrava sua identidade, que coincidia com a lista que a gerência do banco recebia com os valores personalizados. Porém, ingenuamente, ou por certeza de impunidade, não contabilizaram a despesa que fizeram com esses recursos. E o esquema furou. Ao se puxar o fio da meada de um crédito usado e não contabilizado, o esquema veio abaixo. Lembre-se que isso é muito diferente do Caixa 2, ditos recursos não contabilizados, citados pelo tesoureiro do PT, que tentou trazer a questão para o tradicional Caixa 2. Não dava mais. Havia provas do novo esquema. Achei interessante porque ontem eu fiz essa nota para lembrar o que está sendo julgado. Não é Caixa 2. É um esquema montado, empresas, agência de publicidade, partidos, políticos. E por coincidência, feliz coincidência, hoje na imprensa, o ministro Gilberto Carvalho, provavelmente sabe como acontecia, lembrou que era apenas o tradicional Caixa 2. Não era o tradicional Caixa 2. É um esquema criminoso, montado de forma articulada, com um ponto central, direção do PT, ponto central, o Palácio do Planalto. A lista, quem recebia, partidos, deputados, o recurso vinha das empresas, que curiosamente nenhuma delas está aí no esquema do mensalão. No esquema do mensalão está o banco, está o partido, está os políticos, mas as empresas que entregaram o recurso, conhecidas, estão na internet. Essas não foram acionadas. Essas eram os financiadores, os corruptores desse processo. Enfim, que amanhã o julgamento trate de um esquema mafioso como esse. Por isso a palavra formação de quadrilha. E que não entre na balela do Caixa 2 tradicional. Muito obrigado, senhor presidente.
próximo orador inscrito, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores do chamado, hoje estamos aqui, os vereadores estão aqui presentes, são chamados grupo do sem almoço. Senhores funcionários da casa, vereadora, vereador presente no momento, presidente da sessão, vereador César Maia, eu queria, com toda a calma do mundo, focalizar dois assuntos importantes. Vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro deles, senhor presidente, eu queria fazer um comentário sobre uma matéria divulgada no último domingo, pelo jornal o Globo. A matéria é de 2 páginas, uma está na página 26 e a outra na página 27. E a gente vai ficando mais antigo, não mais velho, e vai começando a tentar entender, achar que já viu tudo, mas sempre tem mais alguma coisa para ver. A matéria fala sobre um assunto que já foi amplamente discutido aqui, que não é um problema deste momento, não é um problema de agora, não está acontecendo só agora, que é a matéria, inclusive esse título poderia já ter sido aproveitado de outras matérias que o Globo fez em outros momentos. Diz o título da matéria: por falta de anestesistas, há filas para cirurgia no Souza Aguiar. Poderia-se trocar o nome do Souza Aguiar para o Into, poderia-se trocar o nome para o Miguel Couto, poderia trocar o nome para o Salgado Filho, poderia-se para o Estado, para o Rocha Faria, para o Carlos Chagas. Essa matéria cabia em vários hospitais. Constatada, a Comissão de Saúde aqui da casa tem trabalhado de uma maneira muito interessante. Nós estamos trabalhando integrados, às vezes parte de nós faz um caminho, e a outra parte da comissão faz o outro, mas os dois depois se juntam a seguir, tem uma sincronia muito interessante. Então, a Comissão de Saúde detectou a carência de anestesistas no Hospital Souza Aguiar, e uma fila de pacientes para serem operados. Não é à toa que os senhores vereadores devem receber todos os dias telefonemas, pessoas na rua que dizem: pelo amor de Deus, ajuda o meu tio que está lá no Souza Aguiar, ajuda o meu avô que está no Hospital de Bom Sucesso, ele precisa ser operado, ele está com câncer. Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que está aguardando o número para se internar no Hospital de Bom Sucesso com câncer de faringe. E disseram para ele, para a família, para ter muita calma. Evidentemente que o cidadão que diagnosticou um câncer de faringe vai estar absolutamente tranquilo para aguardar o momento, para saber, para ele que ele saiba o número dele na fila. Essa notícia do Souza Aguiar, evidentemente, tem a análise da Comissão de Saúde, que foi lá, visitou, viu que era verdade, tempo médio, mas o que me chamou a atenção, vereador César Maia, foi a parte seguinte, a página 27, que aí vem a resposta oficial. Aí o jornalista foi ouvir o governo, foi ouvir a Secretaria Municipal de Saúde, ouviu o seu titular. E eu vou ler a frase que o secretário deu para este problema. Só quero lembrar que essa matéria aconteceu no dia 15/9/2013, o atual governo e o atual secretário vêm desde 2009, assumiram com a saída do ex-prefeito César Maia, assumiu o governo o prefeito Eduardo Paes, assumiu a Secretaria de Saúde o secretário Hans Doma, que todos os anos vem aqui nos premiar com a organização do serviço de saúde. Diz o secretário, a frase que está no Globo: estamos numa fase de transição. Diz o secretário. Espera média por intervenção cirúrgica é de 25 dias para ortopedia e nas doenças vasculares, 25 dias para ortopedia e doenças vasculares e 20 dias para urologia.
Ele confirma tudo o que acontece. E diz que nós estamos num momento de transição. Eu entendia que transição era quando estava passando de um governo para o outro. Deve ter havido uma transição. E o que significa isso? Por que eu estou trazendo essa discussão? É uma discussão antiga desta casa. 4 anos nós discutimos isso aqui. Há uma falência na política de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde, como há uma falência na política de recursos humanos da Secretaria de Educação. O mesmo governo, pressionado pela greve dos professores, resolveu informar que vai mandar para essa casa, já mandou, parece, deve ter chegado hoje, ou iria, o prazo já estava atrasado. O secretário Pedro Paulo disse que passou a noite anterior acordado com seus técnicos preparando o plano de cargos, mas mandou para essa casa sob pressão o plano de cargos, carreiras e salários da educação. Que nós, na última lei de diretrizes orçamentárias, fizemos emendas e que os vereadores foram contrários às nossas emendas, e a comissão de orçamento foi contrária às emendas que pediam um plano de cargos para a educação e um plano de cargos para a saúde. Este problema da falta de anestesistas, que não é só de anestesistas, é de clínicos. Nos últimos finais de semana, por exemplo, se alguém for visitar o Hospital Souza Salgado Filho, vai ver lá um clínico de plantão, apenas ele, o chefe da equipe, sozinho, com 70, 80 pacientes para passar a visita, se é que ele consegue passar a visita. Quando vai ao Lourenço Jorge, é o mesmo problema. Por quê? Porque a política de recursos humanos da Secretaria de Saúde, ela tem um ponto básico, ela tem como filosofia o fim do funcionário público da saúde. Eu não iria nem usar essa expressão, mas ontem eu achei muito engraçado, pensei até em mandar para algumas pessoas do governo, quando eu li lá que o cidadão que matou 12 e feriu outros tantos nos Estados Unidos, era um terceirizado, né? Eu até achei interessante ver, só que terceirizado é tão ruim que até isso acontece. Mas o que vem acontecendo aqui é que o governo municipal já tentou, eu não posso negar que ele tentou, acabou com as cooperativas, depois acabou com as organizações sociais, depois teve o problema da fundação, acabou, depois fez uma pirotecnia com a Fiotec, num contrato em que contratou pesquisadores como médicos, como pesquisadores, técnicos de enfermagem como pesquisadores, foi obrigado a demiti-los todos, porque a Fundação Oswaldo Cruz não quis mais participar desse tipo de contrato, e hoje contrata através de um contrato direto. Eu tive o trabalho na minha assessoria de ler o Diário Oficial, para vocês entenderem como não é exatamente o que responde o secretário que é o que está acontecendo. O Diário Oficial de 13/9, da página 53 à página 105, tem uma lista com o nome de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de radiologia, técnicos de laboratório, oficiais de farmácia, que estão sendo recontratados, estão tendo contratos por mais 3 meses, até 30 de outubro, para suprir este caos que existe hoje na rede municipal de saúde. São todos jovens profissionais, sem nenhuma experiência, sem supervisão alguma. Para vocês terem uma noção do número, estão sendo, nessas 40 páginas do Diário Oficial, estão sendo recontratados 610 médicos, 337 enfermeiros, 724 técnicos de enfermagem. São os maiores números. São um total de 1.793 pessoas. Com um salário para o profissional de nível superior, para o médico, por exemplo, entre 6 e 7 mil reais. Mas o salário, o vencimento é 1.580. Aí vem um adicional, que eles têm um nome muito estranho, um adicional de comando, algo assim, que dá 4 mil e pouco para o salário se elevar, para o recebimento chegar até 7 mil reais. Nós estamos diante de uma crise na área de saúde do Rio de Janeiro que nunca teve igual. Nunca teve igual. Nós só que estamos passando por isso batidos. Nós não estamos acreditando e não estamos vendo o que está acontecendo na rede pública, na política de recursos humanos, sem discutir o resto. Nós não temos profissionais capacitados hoje para controlar as emergências do Rio.
os 4 grandes hospitais de emergência, o Souza Aguiar, o Miguel Couto Salgado Filho e o Lourenço Jorge, não têm a menor condição de continuar como estão. Todos, quase sem exceção, eu vou dizer que 98% de quem está hoje atendendo a população do Rio, no Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto e Lourenço Jorge, são jovens profissionais de saúde, com pouca experiência, contratados dessa maneira, sem garantia nenhuma, porque em outubro acaba o contrato deles. Será que vai ser renovado? Houve um concurso. E outro fato importante, o secretário diz que um médico da prefeitura, concursado, que o salário é R$ 1.800, vai ganhar quase R$ 5.000. Eu recebi dezenas de e-mails querendo mostrar o contra-cheque. Ninguém está entendendo quem é que ganha como profissional estatutário, médico, enfermeiro, esses R$ 5.500 que foram ditos até agora. Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima. E o que nos preocupa é a resposta que a Secretaria tem. É uma fase de transição. Transição de onde para onde? Nós estamos em transição para onde? O que está acontecendo? O concurso realizado, que nós sabemos que não são nem, que esses profissionais não vão assumir, quem vai dar o atendimento? E fica claro, está claro agora, o orçamento vai chegar por aí, que nós não temos plano de cargos, carreiras e salários para a área da saúde. Não sabemos que plano virá para a educação. Temos que estar de olho, os professores estão aí na porta, cobrando de todos nós. Não há plano para a saúde. A saúde há apenas um peso na cabeça dos funcionários da saúde do Rio de Janeiro. É a tal empresa que está sendo orquestrada para chegar aí. Nós não temos perspectiva. E, só para pensar no que aconteceu, sem aprofundar a discussão, não adianta na saúde, como na educação, não adianta projeto eleitoreiro. Nós vamos estar vivos, se Deus quiser, todos estão aqui, vamos assistir aonde vai acabar esse projeto Mais Médicos. Vamos assistir. Sem qualquer crítica que eu queira fazer aqui ao médico cubano, francês ou inglês. Não tem culpa, os profissionais, não é nada com eles. É preciso entender que a interiorização da medicina, a interiorização da saúde brasileira precisa ser feita. A mesma carreira que o militar tem quando vai para o interior, a mesma carreira que o profissional da justiça tem quando assume a sua carreira, a mesma coisa que na iniciativa privada tem o banco. O sujeito vai gerenciar um banco no interior do Brasil, ele não senta na praça pública num banco e começa a emprestar dinheiro a juros extorsivos. Não, não é assim. Por que que na saúde eles acham, discutiram agora, que a saúde não é só médico, isso é verdade, que a saúde é feita de profissionais de saúde. Por que que só o médico vai resolver o problema no interior do estado, no interior, numa cidade longínqua? Os senhores imaginam, e tem que porque isso é um pensamento da maioria das pessoas, médico não é Deus, médico não resolve tudo. Um profissional que vai trabalhar no interior, ele vai encontrar o idoso que precisa de fazer o exame de sangue para a sua próstata, ele vai precisar o idoso vai precisar do exame de imagem, vai precisar da mamografia para a mulher que vai fazer o seu atendimento, e isso não é o médico que faz sozinho. Cadê o resto dos profissionais de saúde? Cadê o enfermeiro? Cadê o técnico de enfermagem? Cadê o psicólogo? Ou o ministro da Saúde do Brasil vai inaugurar uma fase em que a solução do problema no interior é com o médico sozinho, e no resto é com os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde têm que estar em todos os lugares. Então eu queria fazer um alerta. Essa matéria do Globo é preocupante. E a resposta do secretário de Saúde, mais preocupante ainda. Se o secretário, no final do 5º ano da sua administração, acha que está em transição, nós vamos entrar em transe. Nós vamos entrar em transe, daqui a pouco não sabemos o que será mais da saúde que está acontecendo no Rio de Janeiro. E aguardamos a chegada do orçamento para vermos o que se imagina em fazer de dotação orçamentária. Porque o PPA que veio aí, eu amanhã vou comentar um pouquinho sobre ele. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Renato Cinco. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, senhores e senhoras. A Prefeitura do Rio de Janeiro usou esses dias o site
do prefeito Eduardo Paes para, segundo eles, apresentar dados sobre o Fundeb, em resposta à justificativa contida no requerimento de criação da CPI do Fundeb, protocolada por mim no último dia 29 de agosto. A Prefeitura inicia dizendo que o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios não recebem nenhuma complementação da União, pois o per capita do Estado é superior ao mínimo nacional. Desnecessário esse esclarecimento, já que em nenhum momento, na nossa justificativa, nós dissemos que a União complementa o Fundo do Rio de Janeiro com recursos. Ao contrário, na justificativa afirmamos que apenas em alguns casos, se eu não me engano, atualmente em 10 estados, os recursos movimentados pelo Fundeb dos estados são complementados por recursos federais, e não é realmente o caso da cidade do Rio de Janeiro. Continuando, a Prefeitura afirma que entre 2009 e 2013 foram abertas cerca de 27 mil novas vagas na rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Aí a gente pergunta, criou vagas ou matriculou novos alunos? Entre 2009 e 2012, apenas as matrículas em creches tiveram aumento. São 9 mil novas matrículas. As matrículas de todas as demais etapas da educação básica atendidas pela Prefeitura tiveram redução significativa que contrastam com a afirmação de aumento. Na pré-escola, são 7 mil matrículas a menos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, mais de 14 mil matrículas a menos. E nos anos finais, mais de 17 mil. O prefeito também assegura que de todas as situações apontadas pelo Tribunal de Contas do município, referente a uma amostra de 190 escolas visitadas pelo Tribunal de Contas, 75% das questões apresentadas já foram totalmente sanadas. E os 25% restantes estão devidamente programadas através do programa Conservando Escolas e do Sistema Descentralizado de Pagamentos. Bom, tomara que sim, tomara que seja verdade, em benefício, né, da boa escolarização de nossas crianças e jovens, pois os estudos do Tribunal de Contas do município apontam que desde 2009 as condições das escolas municipais pioram ano a ano. Vejamos, em 2009 eram 14,4% de escolas em condições precárias. Esse número aumentou para 20% em 2011 e alcançou 25,64% em 2012. Os números não são tão dramáticos, mas são preocupantes também para as escolas que o Tribunal de Contas considera razoáveis com risco. Eram 11,7% em 2009, chegaram a 15,3% em 2011 e diminuíram para 14,35% em 2012. E esse número, inclusive, ele pode ter diminuído porque aumentou o número de escolas em condições precárias. As escolas visitadas pelo tribunal, que se encontravam em obras, mostram a razão do quadro vir se deteriorando. Eram 4,6% das escolas estavam em obras em 2009 e apenas 1,05% das escolas estavam em obras em 2011. A Prefeitura afirma que a utilização dos recursos do Fundeb encontra ressonância nos limites elencados na Lei número 11.494 de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos profissionais da educação, assim como atende prontamente aos patamares da Lei Federal número 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assegura ainda que todas as demais despesas realizadas à conta do Fundeb, além daquelas com pessoal e encargos sociais, estão na forma prevista no artigo 70 da Lei 9.394, no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental. O significativo esclarecimento publicado pela Prefeitura repete uma informação que já fora escrita por nós sobre gastos de apenas 47,17% com o pessoal no primeiro semestre de 2013, quando, segundo a Emenda Constitucional 53 de 2006, deveria ter gasto 60%. No mesmo período, a Prefeitura utilizou apenas 74% de todas as receitas obtidas com o Fundeb e não contabilizou gastos obrigatórios com mais de 800 milhões de reais do total dos recursos vinculados à educação. Dentre as despesas elencadas para justificar os gastos com recursos do Fundeb, duas delas me fazem ter mais convicção ainda da necessidade da instalação da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que são manutenção do serviço de ronda escolar a cargo da Guarda Municipal e execução de atividades culturais voltadas para alunos e professores da rede, como, por exemplo, visitas ao Rio Zou e ao Planetário. A legislação educacional brasileira, no período recente, procura ser mais específica ao permitir e restringir gastos com recursos vinculados à educação. O desmembramento dos gastos com cultura, agora inscritos na função 13, quando anteriormente compunham, junto com a educação, a função 08, é um exemplo disso. Da mesma maneira, o próprio artigo 70, reiterado pelo Executivo Municipal, estabelece que são consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. Portanto, despesas com ações culturais devem ser melhor observadas, e despesas com a ronda escolar definitivamente não se enquadram nos limites estabelecidos no caput do artigo 70. Então, me parece que a tentativa de esclarecimento do senhor prefeito, além de não ter esclarecido as dúvidas que nós levantamos, ainda colocam novos elementos que devem ser objeto de investigação pela nossa CPI. Hoje, os profissionais da educação do município farão uma assembleia aqui na Cinelândia, a partir das 14 horas. Eles marcaram essa assembleia aqui porque havia um compromisso da Prefeitura com os profissionais da educação de ter enviado ontem para essa casa o projeto do plano de cargos e salários dos profissionais da educação do município do Rio de Janeiro. Até onde eu sei, até esse momento, o plano de cargos e salários não chegou à Câmara Municipal. E eu estou bastante preocupado com o esvaziamento da casa, com o esvaziamento dessa sessão. Eu acho que seria muito ruim para a imagem da Câmara Municipal se ficar parecendo que os vereadores fugiram dos professores. Os professores estão fazendo uma assembleia aqui na porta. Os profissionais da educação do Rio de Janeiro não representam nenhum tipo de ameaça de segurança ao funcionamento dessa casa. Eu espero que às 16 horas esse plenário entre em funcionamento e que os pleitos dos profissionais da educação, tanto em relação ao plano de cargos e salários, como a sua reivindicação da instalação da CPI do Fundeb, sejam escutados e sejam atendidos por todos os vereadores e vereadoras. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não. Muito obrigado, vereador. Futuro próximo presidente.
além daqueles que citou o vereador, também as matrículas no PEJA foram criminosamente reduzidas a nível estadual e a nível da Prefeitura do Rio de Janeiro. Criminosamente, porque é o processo de reinserção daqueles que saíram da escola. Essas também foram reduzidas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, chamaria a atenção apenas do projeto de lei do magistério que o Poder Executivo encaminhará a essa casa, provavelmente hoje, da necessidade dos efeitos financeiros serem retroativos ao início da greve. Segundo, da paridade rigorosa de aposentados e pensionistas, que são servidores públicos, que nós chegamos aqui em função do trabalho que tantos educadores fizeram esses anos todos. Hoje, senhor presidente, eu abro o ex-blog com uma nota repercutindo um projeto de lei enviado pelo EI Cabral à Assembleia Legislativa, que eu não consigo entender por que esse projeto de lei não vem tendo o destaque que merece da imprensa. Cabral envia projetos de lei para antecipar receitas futuras dos royalties. Anote-se, não é uma operação de antecipação de receita, porque essa tem que vencer no próprio ano em que foi realizada. É uma operação de recebíveis. Já no ano de 2011, se realizou uma operação de recebíveis dos royalties, portanto, contra receitas futuras dos próximos governos, por 4,5 bi de bola, bilhões de reais. E agora, o governador pede mais 3,8 bilhões de reais, num total de 8,3 bilhões de reais. Diz a chamada da nota: Cabral envia lei para antecipar receitas futuras dos royalties. Estado quebrou e quer passar a conta para futuros governadores. O governador do Estado do Rio, em 1999, havia conseguido antecipar 9 bilhões de reais. O barril do petróleo, na época, foi cotado a 17 dólares para efeito de pagamento. Isso é um grande benefício para o Estado, porque o que o barril passava de 17 dólares, continuava entrando como receita. Em 2011, Cabral conseguiu antecipar mais 4,5 bilhões de reais. Agora enviou lei pedindo para antecipar mais 3,8 bilhões de reais. Não informa qual será o valor do barril do petróleo de referência para efeito de pagamento ou será valor de mercado. 2. Como as receitas do Estado podem e são usadas tanto no orçamento fiscal como previdenciário, a aprovação desse projeto de lei tem 3 desdobramentos. A. O Estado está quebrado. B. Compromete a receita dos próximos governadores. C. Importante isso. Como Cabral vai sair até 31 de dezembro de 2013, use esses recursos para cobrir os rombos e tenha garantia de aprovação de suas contas
em 2014, com a maioria estabelecida na Assembleia Legislativa. A desculpa é a dificuldade para pagar os aposentados. Se for verdade, estoura na frente. Lembre-se que Cabral enviou, em agosto, projeto de lei para se endividar com bancos internacionais, Morgan, Credit Suisse, etc., com aval da União na securitização. Mas o Tesouro Nacional, em boa hora, impediu. 3. A mensagem do governador enviada à LERJ no dia 2 de setembro de 2013 não podia deixar tudo isso mais claro. Palavras do governador. Aspas. A presente proposta tem por objetivo efetuar a adaptação na autorização legislativa concedida por meio da Lei 6.112, de 16 de dezembro de 2011, para que o Rio Previdência realize operação de alienação de receitas de royalties futuras, até o limite de 4,5 bilhões de reais. Como exposto naquela oportunidade, a alienação desses ativos é fundamental para equilíbrio das contas do Rio Previdência nos próximos anos, tendo em vista que as despesas do fundo sofreram ajustes relevantes nos últimos 5 anos, em razão da regularização feita pela atual administração dos valores das aposentadorias e pensões de milhares de servidores que estavam recebendo menos do que teriam direito. Considerando, todavia, que a necessidade adicional de recursos por parte do Fundo Previdenciário é da ordem de 3,8 bilhões, faz-se necessário que conste na lei autorizadora que a operação poderá ser efetivada com vistas a obter ingressos de recursos para a autarquia previdenciária, com a cessão de créditos até o montante já indicado. Fecha aspas. E o ex-blog anexa o texto completo do projeto de lei e também aquele de 2011. Portanto, aposentados do Estado do Rio de Janeiro, fazer uma antecipação de recebíveis, de royalties, para pagar as aposentadorias, se for verdade, é porque não haverá cobertura para pagar as aposentadorias daqui a alguns anos. Segundo, se for mentira, o que eu imagino, o que está acontecendo é o governador tapando os rombos que está deixando, saindo pela porta dos fundos até o final do ano, para que as suas contas sejam aprovadas no ano que vem, com a ampla maioria que tem na Câmara Municipal. No dia 13, no estado de São Paulo, foi publicada uma matéria calculando 10 anos de tarifas de ônibus, comparando com o metrô, com inflação, com gasolina, carro novo e carro usado. Inclusive um gráfico a respeito. A nota que coloquei no ex-blog no dia de hoje. Repetindo o estado de São Paulo. Levantamento feito pelo Estadão Dados mostra que a inflação do transporte público no país foi 4 vezes maior que a inflação do transporte particular nesses últimos 10 anos. Os números fazem parte dos cálculos do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eles revelam que, enquanto o preço dos ônibus urbanos cresceu 111% desde 2002, por exemplo, o custo de um carro novo cresceu apenas 6,3%. Como a inflação nesse período foi de 82,9%, isso significa que andar de ônibus ficou mais caro, enquanto um carro 0 km ficou bem mais barato. Outros gastos relacionados com a manutenção de um veículo próprio também estiveram
mais baixo que a inflação, como a gasolina, 43,9%, e o preço do seguro automotivo, 40,5%. Por outro lado, o custo do metrô, assim como o ônibus, subiu mais que a inflação, 93,9%, mas menos que os ônibus. Esses dois movimentos contrários podem estar relacionados, segundo especialistas. Segundo o Denatran, a frota de carros no Brasil quase dobrou entre 2003 e 2013, passando de 23 milhões para 42 milhões. Isso reflete no custo do transporte público, já que os ônibus andam mais devagar quando o trânsito está lento. Pesquisa do IPEA de 2008 mostrou que 16% do custo do ônibus em São Paulo se deve aos engarrafamentos. 3. O aumento no preço dos ônibus, maior até que o custo dos combustíveis, pode significar tanto um crescimento na taxa de lucro das empresas, provavelmente, que explora as concessões, quanto uma queda da eficiência. As duas hipóteses podem ocorrer simultaneamente. No ex-blog de hoje, eu incluí também o gráfico que o Estado de São Paulo publicou no dia 13. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela paciência. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela paciência que eu vim aqui me deslocando. Bom, o que me traz essa tribuna não poderia ser diferente. É uma luta que, desde o meu primeiro dia de mandato, do meu primeiro mandato, em 2008, eu já travei aqui nessa casa. Inclusive, pedi aqui a todos os vereadores o entendimento que a gente pudesse trabalhar por uma educação mais justa, com qualidade, que tivesse um plano adequado aos profissionais da educação. Nesse sentido, e já fazem mais de 4 anos, se não fosse esse processo social que está acontecendo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, onde o povo manifesta, né, seu direito legítimo de protestar, seu direito legítimo e democrático de manifestar, e o que vem sendo manifestado principalmente, que tem acontecido nos grandes centros urbanos, é justamente a questão de um transporte que não atende a sua população, uma saúde ineficiente, deixando, inclusive, atentando contra a dignidade humana, né? São coisas assim que você fica... E trazendo até um exemplo, senhor presidente, eu recebi só hoje, do governo do Estado, em janeiro, 4 de janeiro, uma eleitora minha entrou em contato, era uma mãe, estava grávida, e ela estava precisando tomar um remédio específico na rede estadual, e ela entrou em contato, estava dizendo que estava tendo dificuldade. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, para que ela pudesse ter esse remédio, ela que estava grávida, pois, por incrível que pareça, senhor presidente, só hoje eu recebi o comunicado da Secretaria Estadual de Saúde. Eu queria dizer que essa paciente já é mãe, seu filho tem 3 meses, né, conseguiu o remédio só através de uma liminar. Você vê como essas coisas acabam caindo na burocracia do dia a dia. Mas, como eu estava dizendo, por favor, uma parte ao nobre vereador Jefferson Moura. Só para ressaltar, importante observação feita pelo vereador Leonel Brizola em relação à situação da saúde no município do Rio. Era apenas para agregar esse registro, tive uma rápida passagem pelo Hospital Salgado Filho, e é notório a quantidade de funcionários da Facility. Não faltam funcionários da Facility. Tem gente para tomar conta da porta, da janela ao lado, 3, 4 para dar informação, 5, 6, não falta. Agora, profissionais de saúde devidamente remunerados, condições dignas para os profissionais de saúde concursados, não tem, né? Isso é uma tragédia, como o senhor vinha expressando aí na tribuna.
Obrigado pela parte. Muito obrigado, Jefferson Moura. É uma honra ser apartado por Vossa Excelência. Mas o que realmente eu vi essa tribuna, na escadaria aqui da nossa casa, da Casa do Povo, estão os profissionais de educação cobrando do prefeito o acordo. E aí eu pergunto, cadê o plano de cargos e salário dos professores que eu não estou vendo aqui nessa casa? Cadê? O secretário da Casa Civil falou que não ia ficar a noite inteira desenhando. Logo ele, um neoliberal que só gosta de cortar. Pá. Por que não foi discutido com a educação aqui dessa casa? Por que não foi discutido com a Comissão de Educação e Cultura dessa casa? Por que não foi discutido junto com o sindicato? Quer dizer, vai vir um pacotaço que sequer a gente sabe o que vem nele. Precisava de uma mais transparência, precisava de mais diálogo, mais democracia. E eu queria lembrar, senhor presidente, que foi Leonel Brizola, no Maracanãzinho lotado, que nasceu um plano de carreiras com 12% entre os níveis a cada 5 anos. Ou seja, ali nasceu realmente a dignidade para a categoria, embora o Marcelo Alencar depois tenha cortado. E foi ali também que a paridade dos inativos, em 86. Então, acho que o Rio de Janeiro tem excelentes exemplos de administração na educação, embora os nossos governantes queiram culpar todos os problemas atuais do passado, ou seja, a violência é um problema do passado, a saúde é um problema do passado, nunca é na sua gestão. A gestão dos atuais administradores, tanto da prefeitura como do governo do estado, a culpa nunca é deles. Outra questão que eu acho que tem que ser discutida aqui também é a questão das reposições das aulas, para que não possa pesar aos profissionais, aos trabalhadores, janeiro, e nem muito menos os alunos. Eu acho que tem que ser de uma maneira diluída, escalonada, como foi feito nas universidades federais, que foram dialogadas, e aí de acordo com os alunos, com os pais e principalmente com os profissionais da educação, para que não pese hora trabalhada para ninguém. Então é uma coisa que a casa deveria discutir também dentro desse plano de cargos e salários, essa reposição. Seria justíssimo que a gente pudesse discutir, porque ela não pode ser decidida de uma maneira arbitrária, ela não pode ser decidida com a caneta da secretária de Educação. A verdade é que o povo, primeiro escravo, depois assalariado, só conta com a mão de obra, e essa mão de obra é superexplorada. Viver com o salário que recebe é impossível hoje em dia. A vítima do descalabro educacional não é só o aluno, não é só os alunos, mas principalmente o professor. Principalmente o professor e os profissionais que trabalham com a educação, que vive uma espécie de uma subproletarização. Então, nada mais que a gente está pedindo aqui, vereador Renato Cinco, presidindo, é dignidade. A dignidade é uma categoria que vem sofrendo há anos na nossa cidade. E é mais do que isso. É o que queremos, que cidade queremos construir no Rio de Janeiro. Que cidade queremos para o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos. Que cidade é essa que queremos? Eu quero uma cidade onde o professor seja bem pago, que tenha horas adequadas de trabalho. E estou falando, claro, da escola pública, da educação pública, que é a escola do povo. Essa é uma cidade que eu quero, onde o compromisso com a educação é um compromisso de Estado, porque, em primeiro lugar, vem o ser humano, e a educação se encontra nesse patamar. É imprescindível que a gente retome o projeto do professor Daci Ribeiro com a escola de tempo integral. Não essa que querem inventar
inclusive vem do governo federal com Mais Educação. Isso não é tempo integral, isso é uma mentira. É mais uma privatização da educação. O Mais Educação paga R$300 para os oficineiros. Isso não é salário. Um governo não pode aceitar um salário tão baixo e incluir como oficina e complemento e contraturno. Não, isso atenta contra a dignidade. Jamais poderemos aceitar um programa. Por que não fazemos um programa nacional de educação? Um programa sério. O Brasil precisa desenhar um projeto de nação. E esse projeto de nação, senhor presidente, começa com uma educação pública de qualidade, com professores bem pagos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras presentes. Boa tarde àqueles que acompanham mais essa sessão legislativa, em especial os que começam a chegar nessas galerias em espera a que seja cumprida a promessa firmada em ata, né, por parte do governo municipal, do prefeito Eduardo Paes. Nós também esperamos. Eu faço parte, sou um daqueles que não fui convidado para a reunião que aconteceu agora há pouco no Palácio da Cidade. Quero crer que a reunião foi para afinar, informar de maneira privilegiada a base do governo de que o prefeito resolveu cumprir aquilo que ele escreveu. Quero crer que seja assim. Espero que nós não tenhamos, na sessão de hoje, a desagradável surpresa de ver mais uma vez uma promessa da secretária municipal de educação, do prefeito Eduardo Paes, descumprida perante a população da cidade do Rio de Janeiro. Quero crer que a palavra, pelo menos dessa vez escrita, terá valor e será honrada. Vamos esperar, eu seguirei aguardando aqui, sei que daqui a pouco nós teremos muitos outros companheiros e companheiras acompanhando essa sessão, e quero, de coração, acreditar que o fato de não ter sido convidado foi apenas um problema protocolar, de cerimonial, e que essa casa vai receber aqui um plano de cargo, carreira e salário com a dignidade que os profissionais de educação desse município têm no exercício da sua atividade profissional. Quero também aproveitar nesse espaço dessa tribuna, vereador Leonel Brizola, não, é porque eu quero aqui resgatar, tenho feito isso, fiz isso durante a campanha eleitoral, apenas mencioná-lo, no que diz respeito ao legado do seu avô, ex-governador Leonel Brizola, no que diz respeito à educação em horário integral, no que diz respeito ao papel fundamental que os CIEPs cumpriram, não só como projeto pedagógico, educacional, mas como projeto de enfrentamento da questão social. Você ter a possibilidade das crianças e jovens passarem um dia numa escola de qualidade, bem alimentados, com possibilidade de acesso ao teatro, à biblioteca, isso é um ganho. Hoje nós andamos para trás no que diz respeito ao debate de educação no município do Rio de Janeiro. Por favor, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Não, só um detalhe, se tivesse dado continuidade a esse projeto, que eu chamo de um projeto revolucionário na questão educacional, hoje, pelos cálculos, a gente teria mais de 10 milhões, senhor presidente, de jovens formados, encaminhados, longe das ruas, longe do tráfico de drogas, ou seja, encaminhado na vida. Então, essa é uma política que a gente luta, que seja, uma vez por todas, uma política de Estado, e obrigado aí, muito bem lembrado. Parabéns. Imagina, é obrigação. O senhor falava aqui que muitos dos atuais governantes atribuem o problema da violência à política de respeito aos direitos humanos estabelecida no governo Leonel Brizola. O senhor lembrava aqui que muitos dos atuais governantes colocam a culpa da crise da saúde pública no ex-governador Leonel Brizola. Mas tem uma coisa que eles não podem dizer, que é patrimônio único e exclusivo dos atuais governantes, a corrupção no espaço da política. Esse é um patrimônio dos atuais governantes. Com todos os meios de comunicação pegando no pé do ex-governador Leonel Brizola,
ele encerrou sua vida pública com dignidade, encerrou sua vida pública como homem público, a despeito de críticas ou de divergências que tive em vários momentos, um homem público digno. Né? Isso, infelizmente, falta muito hoje no espaço da política brasileira, no espaço da política do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente. Nós precisamos dar conta de, a partir de processos como os que nós vivenciamos no mês de junho, com milhões nas ruas, a partir de uma luta histórica, como a luta dos profissionais da educação, realizadas nessas últimas semanas na nossa cidade, tomarmos isso como parâmetro para mudar a situação da política brasileira, para mudar a situação da política nessa casa, a situação da política nesse município. Esse é um desafio de todos nós, é um desafio de todos nós. Não dá mais para essa casa continuar surda às reivindicações das ruas. Hoje, nós tivemos uma liminar, uma decisão, suspendendo os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. É evidente, não há critério matemático que justifique uma composição absolutamente antidemocrática, arbitrária. Não há possibilidade de nós termos um regimento, como o nosso regimento, atrasado, um regimento que não dialoga com o estabelecido na Constituição Federal de 1988. Nós temos um regimento que não incorporou as últimas jurisprudências, as jurisprudências da última década do Supremo Tribunal Federal. Nós temos situações tão absurdas, como essa que foi repercutida no jornal o Globo, a cota de selos individuais. É evidente que a Câmara poderia, e, em minha opinião, deveria ter, um convênio com os Correios, onde o setor de protocolo ou o setor de expedição pudesse encaminhar todas as correspondências oficiais, todas as correspondências legislativas que se fizesse necessário. No entanto, a distribuição individual de 4.000 selos por mês impossibilita o controle, impossibilita que se possa ter garantias de que esses selos estão sendo usados, de fato, para correspondências e expedientes oficiais. E nós não podemos sequer fazer um projeto de lei para mudar essa situação. Nós somos obrigados a solicitar à mesa diretora que ela tome as medidas pertinentes. Nesses já 8 para 9 meses de mandato, 9 meses, chegando a 9 meses de mandato, estamos em setembro, eu tenho trancados na gaveta do meu gabinete 36.000 selos. Eu não usei nenhum desses selos distribuídos pela Câmara. Estou aguardando o parecer que nós encaminhamos em relação ao nosso regimento para a Ordem dos Advogados do Brasil, o retorno desse parecer, para que nós possamos, com base numa avaliação constitucional, numa avaliação que enquadre o nosso regimento nos preceitos constitucionais de 88 e nas jurisprudências estabelecidas e consolidadas no STF, para que nós possamos operar um conjunto de mudanças necessárias à transparência, à democratização na nossa Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é um desafio para o vereador Jefferson Moura, nem é uma fala que tem que ser tomada como uma fala da oposição somente. Isso precisa ser uma medida tomada pelo conjunto da casa. Nós pudemos discutir aqui no início do ano, fizemos o debate em relação ao 14º e 15º salário, auxílio paletó, e a partir desse debate, houve uma resolução conjunta, votada pelo conjunto dos vereadores, extinguindo o 14º e 15º salário. Acho que nós precisamos discutir uma maneira de organizar esse processo de expediente das correspondências oficiais, das correspondências que guardem relação com o interesse legislativo. Não é possível que as coisas sigam como estão hoje. Eu fiz e apresentei hoje, protocolei junto à mesa diretora, uma indicação legislativa para que a mesa diretora tome providências a fim de elaborar um projeto de resolução de modo a suspender a distribuição individual de cotas de selos nessa casa. Vou encaminhar integralmente para a publicação como uma contribuição que espero nós possamos, de conjunto, assumirmos, não na defesa da Câmara Municipal, mas assumirmos como uma obrigação daqueles que têm como um dos preceitos constitucionais o papel de fiscalização de administração pública, o papel da fiscalização dos recursos públicos.
Obrigado, senhor presidente. Vamos seguindo o debate aqui quando os nossos demais colegas se incorporarem à sessão. Imagino que não tenham chegado ainda da reunião no Palácio da Cidade, na reunião com o prefeito Eduardo Paes. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tendo em vista que o livro de presença só tem a presença de 16 senhores vereadores e a evidente falta de quórum nesse momento devido aos posicionamentos da bancada, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.